Olá, professor e professora, alfabetizadores. Eu sou a professora Carmen Ferreira e estou aqui no nosso papo rápido sobre alfabetização para continuarmos conversando mais um pouquinho sobre a organização do trabalho pedagógico. Você viu em vídeos anteriores que a organização do trabalho pedagógico pode ocorrer de várias formas. Segundo Neri, pode acontecer através de projetos didáticos, sequências didáticas, atividades permanentes, dentre outras tantas atividades que podem acontecer. E hoje, no nosso papo rápido sobre alfabetização, a gente vai conversar um pouquinho sobre atividades permanentes. Mas afinal, o que são essas atividades permanentes? Bom, segundo Vieira e Fernandes, 2010, são todas aquelas atividades que vão possuir uma regularidade, vão acontecer num determinado período de tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, um semestre, durante o ano inteiro. Que atividades então são essas? São atividades como, por exemplo, a hora da novidade, a hora da leitura de leite, a hora do conto, a hora da biblioteca, a hora da brincadeira. Todas essas atividades, elas podem estar organizadas dentro da minha rotina de diferentes formas. Por exemplo, a leitura de leite, dada a importância que é o professor ler para os alunos, ou em momentos em que os alunos vão ler para os colegas, essa deveria ser uma atividade que aconteceria todos os dias. Claro que a gente vai ter que ver e pensar um tempo para essa atividade acontecer. Pode ser no início da aula, pode ser depois do intervalo, pode ser no final da aula. Isso pode ir variando, porque as atividades permanentes, elas não precisam acontecer da mesma forma durante o tempo inteiro em que elas estiverem vigentes. Então, eu posso escolher a periodicidade e qual vai ser o momento da aula que ela vai acontecer. Tem a hora da brincadeira, porque eu não posso esquecer que a criança que chega no ciclo de alfabetização, ela ainda é criança e ela precisa desse momento de brincadeira. E eu não posso entender também, não posso deixar de entender que esse é um momento pedagógico também, em que o professor ele vai observar as crianças, vai pensar como é que se estabelecem essas relações entre as crianças, como é que elas brincam, do que elas brincam, e a partir daí podem também surgir possibilidades de pensar projetos a partir dessa observação do momento da brincadeira das crianças, tá? A hora da novidade é aquele momento, então, que eu trago alguém para falar alguma coisa interessante, alguma coisa que aconteceu durante a semana, que saiu no noticiário, ou que saiu num artigo científico, enfim, eu trago alguma coisa de novidade para acrescentar para as crianças, tá? Temos ainda a hora da biblioteca, que é um momento muito importante dentro do meu planejamento, que é quando eu levo as crianças até a biblioteca, para elas retirarem livros, para elas saberem os cuidados que tem que ter com o livro, para que elas tenham acesso a diferentes gêneros textuais, para que elas vejam como é que funciona a questão do empréstimo, como é que é essa devolutiva, enfim, todo aquele trâmite que circunda um ambiente da biblioteca. Daí a importância também de um trabalho conjunto com a bibliotecária, da professora alfabetizadora ou professor alfabetizador, em se encontrar com a bibliotecária e organizar um roteiro de leituras ou um roteiro de acesso mais fácil para a criança, para que ela chegue ali e ela consiga identificar quais são os livros de poesia, quais são os livros de ficção, quais são os livros de aventura, para que ela possa facilitar então essas crianças ao acesso. E também fazer alguns momentos de leitura dentro da própria biblioteca, que aí são momentos que é a hora da biblioteca, que aí então nesses momentos eu posso convidar alguém para vir ler, outros professores de outras turmas, a própria bibliotecária, a merendeira, o porteiro, enfim, outras pessoas da comunidade escolar que podem ficar nesse momento na biblioteca lendo para as crianças. Que é diferente da hora do conto. A hora do conto é aquele momento em que a professora lê para os alunos. Esse é um momento muito importante, um momento pedagógico riquíssimo, em que eu presto atenção nas inferências que as crianças fazem, eu faço as problematizações, eu exploro o livro, desde a capa, enfim, todas aquelas questões que circundam o processo de exploração da leitura. Esse é um momento muito rico que pode ser feito dentro da sala de aula, ou eu posso fazer entre turmas, que eu posso também convidar umas turmas para vir até a nossa sala para a hora do conto, ou podemos ir assistir a hora do conto de outra turma, ou fazer um dia a hora do conto na biblioteca. Como vocês viram, são atividades permanentes que elas não necessariamente precisam acontecer da mesma forma. Eu posso ir variando as formas de organização de todas essas atividades que nós demos exemplos.
a questão é como eu vou fazer isso, qual é a intencionalidade pedagógica, como é que eu gostaria de complexificar, quais são os objetivos que estão por trás de cada uma dessas atividades e como que eu posso enriquecer cada uma delas ao longo do período do ano letivo. Então, daí a importância do planejamento, de eu saber qual é a importância da brincadeira, qual é a importância da leitura, qual é a importância de ir até a biblioteca, qual é a importância desse manuseio com a literatura, qual é essa importância de ouvir, né, o empréstimo da voz de outro nos trazendo a literatura, quais são a importância desses elementos todos dentro do meu planejamento. Por isso que as atividades permanentes elas precisam ser muito bem planejadas, com objetivos muito claros. Eu espero então que você tenha gostado do nosso papo rápido sobre alfabetização de hoje. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!